guitarreiros e guitarreiras, vocês estão bom? Bom, na aula de hoje nós vamos tratar do assunto que é campeão de dúvidas, que são os modos gregos. O que são os modos gregos? Você sabe o que são os modos gregos? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários que nós vamos respondê-las. Antes de começar falando sobre modos gregos, bom, então galera, esse assunto é quente. Então já se inscreve no canal, compartilha com os amigos para dar aquela força para a gente conseguir disseminar esse conteúdo para mais pessoas. Os PDFs com relação às aulas vão estar na descrição dos vídeos. Então vamos lá, sem mais delongas, e bora pro play, solta a vinheta. Bom galera, então vamos começar aqui entendendo o que são os modos gregos, né? Por que existem os modos gregos? O que é? Da onde provém os modos gregos? Como o nome já diz, os modos gregos provieram da Grécia. Galera, por que inventaram os modos gregos? Bom, antes de entrarmos nesse assunto de modos gregos, nós temos que entender que a música é uma arte e a arte é uma expressão. Antes de começarmos a destrinchar esse assunto, nós temos que entender que música é uma arte. E a arte, ela leva à expressão, pois a música é um veículo de comunicação. Então é o que eu sempre digo, aprenda a teoria, aprenda a aplicar a teoria, né, a prática, mais a teoria, mais a técnica. Porém, preste atenção ao som. Nós estamos falando de sonoridade aqui. Nós vamos sempre trabalhar em cima de alguma referência. Então, sempre que estivermos falando de escalas, de acordes, sempre haverá uma referência a partir para que nós conseguimos nos localizar e a caminhar pelo instrumento. Uma outra questão importante, galera, são a relação com os intervalos. Estudem os intervalos. Eu tenho uma aula aí, eu vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui da tela. Depois vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês vão lá e assistam esse vídeo de intervalos e como se localizar no instrumento. É importante vocês entenderem essa relação da distanciamento de notas, que eu vou estar explicando mais a fundo lá. E também visualizar as notas no instrumento. Não adianta você decorar shapes apenas e não enxergar as notas. Não adianta. Eu canso de ver inúmeros professores, alunos, nós mesmos acabamos já passando por isso em alguma fase do estudo da música, de receber shapes, de treinar sobre se decorar desenhos. Ele vai te facilitar num lado, porém você não vai enxergar. Não, quando você começar a improvisar, quando você começar a pensar em música, a desenvolver-se no instrumento, aí você vai se sentir debilitado, pois você vai estar preso a desenhos, aquele famoso sobe e desce de escalas, aquelas sequências, padrões de acordes, de melodias, cadências e progressões mais simplistas. E eu acredito que na música, depois de um certo momento, você vai querer desenvolver um improviso, novas sonoridades, a buscar sons diferentes. E é isso que nós vamos estar falando. Então, dessa maneira, essa praticidade inicial vai te complicar mais lá para frente. Então, tome cuidado com isso, sempre decore as notas no braço do instrumento. Você tem que chegar notas aqui e não desenhos. O desenho facilita você inicialmente, porém não é por aí que a banda toca. Então galera, voltando ao assunto principal da aula de hoje, que é falar um pouco sobre modos gregos. Da onde provém os modos gregos? Os modos gregos provêm da Grécia. Exatamente, da Grécia. Mas por que raios inventaram os modos gregos? Primeiramente você tem que entender que existe harmonia tonal
ou funcional, e harmonia modal. São coisas distintas, são formas diferentes do músico pensar. Então, harmonia tonal, você vai encontrar por aí como harmonia tonal, harmonia funcional, harmonia tradicional e harmonia modal. Hoje nós vamos falar de harmonia modal. Então, a harmonia modal vem da Grécia, dos famosos modos gregos. Foram gerados, então, 7 modos gregos. Foram desenvolvidos modos gregos buscando novas sonoridades. Então, quando falamos de modos gregos, estamos falando de sonoridades diferentes. Estamos buscando sonoridades diferentes. Esse é um assunto já um pouco mais avançado, intermediário, avançado. Então, se você é um guitarrista iniciante ou um músico iniciante, então, moçada, se vocês são músicos iniciantes, dá uma olhada ali nos outros vídeos do canal. A partir dali, ter uma base, construir uma base mais sólida para poder voltar aqui e assistir melhor esse vídeo. Assistam quantas vezes vocês for necessário, pausem, deixem seus comentários, dúvidas, pode me mandar, que eu estarei respondendo assim que possível. Vamos começar aqui com a nossa referência inicial, que seria a escala diatônica, ou a escala maior aqui do tom de Dó maior. Pensando em modos gregos, a partir da referência dessa escala, foram criados 7 modos. Modo jônio, modo dórico, modo frígio, modo lídio, modo mixolídio, modo eólio e modo lócreo. Além disso, temos que levar em consideração que alguns modos são maiores e outros menores. Cada modo possui uma característica diferente que identifica esse modo. O primeiro modo, se baseando pela escala de Dó maior, seria exatamente a escala de Dó maior, partindo da nota Dó. O segundo modo seria o modo dórico, só que partindo da segunda nota, que seria do Ré. E assim por diante, é o que você acaba ouvindo por aí. Porém, não é apenas isso, galera. Na verdade, não é isso. Na verdade, o que vai evidenciar cada modelo desse modo são as características desse modo em cima de uma harmonia. Aqui estamos falando de executarmos a escala do modo. Porém, existem outros casos onde executamos notas características dentro de harmonias. Mas esse é um assunto por uma outra aula. Bom, então vamos começar com o primeiro modo. O modo jônio, a característica principal desse modo seria a escala maior. No caso, estamos em Dó. Aqui são exatamente os intervalos. Por isso é tão importante estarmos estudando os intervalos e visualizando as notas desses intervalos com a referência do acorde ou da nota em questão. Então já fica aqui a dica, tem uma aula específica disso. Então depois volta lá, assiste a aula, deixe seu comentário, sugestões e estaremos sempre tentando melhorar, tirando as dúvidas do canal. Então vamos lá. No modo jônio, que seria o primeiro modo, o modo maior, lembre-se que em modos gregos temos modos maiores e modos menores. Hoje nós estaremos falando do modo jônio, o primeiro modelo, partindo da nota Dó. Nossa referência vai ser a escala maior de Dó. Mas o que é característico desse modo? Então fica tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Dó pro Ré, tom. Ré pro Mi, tom. Mi pro Fá, semitom. Fá pro Sol, tom. Sol pro Lá, tom. Lá pra Si, tom. Si pro Dó, semitom. Bom, recapitulando as diferenças de tons e semitons, para quem ainda não viu a aula referente a isso, depois corre lá, tem uma aula específica, vou deixar aqui na descrição do vídeo e no card, aqui em algum lugar da tela. As casas da guitarra e do violão são divididas em semitons. Então, cada quadradinho desse é um semitom. Quando falamos de tom, estamos pulando 1, 2 casinhas.
Então do Dó para o Ré, nesse caso, é um tom. Em semitom, apenas estamos andando uma casinha do lado. Temos o Mi para o Fá aqui, então estamos andando apenas uma casinha. Nesse caso eu estou executando o Fá aqui embaixo. Por isso é importante você enxergar as notas no instrumento, não ficar apenas decorando shapes e desenhos. Bom galera, agora vamos colocar um exemplo musical onde estaremos aplicando a escala jônia. Então já se inscreve no canal, que nas próximas aulas estaremos falando dos outros modos gregos. Bom, moçada, esse foi um estudo mais perceptivo, né, na aplicação do uso dessa escala. Porém, o que devemos fazer é não ficar pensando, né, em modelos, padrões e shapes. Lembrando que essas notas estão dispostas no braço todo, então é importante não ficarmos presos apenas aos desenhos e às sequências de intervalos que aprendemos com os shapes nos desenhos, mas sim desenvolver, né, diferentes intervalos dessas notas. Então é importante desenvolvermos intervalos diferentes dessas notas, intercalando essas notas em todo o instrumento, pois as notas, essas mesmas notas estão dispostas em diferentes lugares aqui do instrumento. E também desenvolver um pouco de ritmo, né? Mudar acentuações, mudar rítmica, assim desenvolver novas sonoridades e enriquecendo o seu fraseado. Então já se inscreve no canal, que nas próximas aulas estaremos falando dos outros modos gregos. Bom galera, então a aula de hoje foi essa. Então já se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vizinhos, parentes, primos, divulguem. Lembrando que o PDF da aula está aí na descrição do vídeo, já acessa lá para acompanhar a aula, segue, compartilha. Também estamos disponibilizando novos materiais. Bom galera, então o que temos que levar em consideração, além das notas dispostas na escala, é evidenciar as notas características de cada modo. Bom moçada, então cada um desses modos, nós temos que entender que cada um deles, nós temos notas características. É isso que vai determinar essa sonoridade em cima de uma harmonia, que vai caracterizar como um modo maior, seja ele jônio, dórico, eólio e todos os outros modos. No caso, aqui como estamos trabalhando no modo jônio, e o modo jônio, a referência dele é a nossa escala, belíssima escala maior. Então, a nota característica que nós precisamos, né, evidenciar desse modo seria a própria terça. Por que a terça? Pois a terça, ela é a nota que caracteriza, é ela que nomeia. Então, mas devido ao que? Ao seu intervalo. Vamos rolar uma harmonia em Dó maior, apenas o acorde de Dó maior, e nós vamos improvisar um pouquinho, né? Nós vamos evidenciando principalmente a sua terça, que aqui no caso estamos utilizando a escala de Dó. Então Dó, Ré
seria a nota Mi. Essa seria a terça, que é a terça do acorde de Dó, que o torna maior. Outra coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte, é que quando nós vamos evidenciar a nota, seria parar nessa nota. Então não importa se for uma nota de passagem, se eu apenas passar, não adianta, pois ela não vai ser evidenciada. O importante é parar nessa nota, na nota característica do modo. É quando você para nessa nota, quando você repousa. Em música nós chamamos repousa, e não é ficar ali deitado, não, repousando, não. Em música, é quando você para na nota característica. Aí você vai passar essa sensação junto com o acorde, esta sensação do modo desejado. E no caso desse modo, vamos utilizar a terça. E não vamos ficar presos apenas ao shape, pois sabemos que essa nota, no caso o Mi, né, a terça do Dó, que seria Dó, Ré, o Mi, ele está presente em vários lugares do braço do instrumento, como aqui, por exemplo, aqui, aqui, aqui. Então, se você não viu aquela aula de intervalos e localização do braço, pelo amor de Deus, veja essa aula, termine de ver essa aqui e vai lá, assiste mais vezes, treine, visualize. Você tem que ver as notas do instrumento, senão você não vai sair do lugar, senão você não vai improvisar. Não adianta. Você pode até decorar os shapes e tocar algumas coisas, vai chegar um momento que você não vai conseguir e não vai conseguir fazer música. Então, sai dessa. Não entra nessa. Vem comigo que é sucesso. Então bora pro play. Valeu? Valeu!